Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Como é que estão nessa quinta-feira, 16 de julho já, gente? Tá passando muito rápido o tempo, né? Como é que tá aí? Eu tô com frio, ó, tô até com a mão fria. Agora há pouco fui lavar minha mão, a água congelada, tá 15 graus aqui em Garopaba, mas a sensação térmica é um pouquinho menos, assim, eu acho que tá tipo uns 12. Oi, Ru, boa tarde. Uns 12 graus. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o comentário. Hoje quem vai conversar com a gente... Ali, ó, botei já. Ó, entrou já o Alex. Quem vai conversar com a gente, como a gente fez a divulgação nas redes sociais, é o idealizador da ONG Meu Sonho Não Tem Fim. E eu que sou uma eterna sonhadora, adoro sonhar. As minhas irmãs me chamam de Alice às vezes, gostam assim de mim, brincam, né? Ah, a Cris é uma Alice no País das Maravilhas. Mas eu tô muito feliz de poder conversar com a Alex hoje. Falta um minutinho ainda, a gente vai dar só mais um tempinho para as pessoas entrarem. Eu já vi a tua solicitação, Alex. Tô super feliz, até um pouco ansiosa assim pra gente conversar, porque é tanta coisa para falar, gente, tanta coisa legal. Eu quero ver se vocês vão conseguir ver, depois eu vou tentar mostrar, ó, os livros que o Alex mandou pra gente, material gráfico, os 3 livros autografados com muito carinho. Ele vai falar de todo esse material aqui. Tô super feliz. A gente se conhece há bastante tempo, né? Mas fazia um tempão também que a gente não se falava. Tudo isso a gente vai falar. E eu acho que num país brasileiros, né? Somos brasileiros, não vamos desistir nunca dos nossos sonhos. A gente falar em sonhos nessa época de pandemia é uma coisa muito bacana. Deixa eu ver se eu consigo ver se alguém mais entrou. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver aqui. Eu já vou chamar o Alex. O que a gente tem para falar? Pelo menos a gente aproveita bastante. A Cris entrou, mas não é a Cris, é a minha irmã no meu celular. Oi, Alex! Oi, Cris, tudo bem? Tudo maravilhoso! E aí, como é que tu tá? Estamos aí, né? Tentando sobreviver a essa pandemia, a esse isolamento social. Eu que sou tão contra essa coisa de isolamento, essa coisa do. Ela é tão bom em alguns aspectos, mas em outros, né? É o que eu sempre digo. A internet ela é ótima, é uma ferramenta maravilhosa, mas ela isolou a gente um pouco. Então, eu sempre um dos trabalhos da ONG foi realmente ir contra essa corrente, né, de isolamento, as pessoas cada vez mais afastadas um do outro. E aí chega agora, me vem uma pandemia dessa, Meu Deus do céu! pior. A gente tem que estar se reinventando, né, Alex? Todos os dias agora com esses desafios aí. A ideia é essa, todo dia é um desafio novo. A ONG não podia ser diferente, a gente criou 4 projetos e ações diferentes para adaptar, algumas coisas a gente teve que parar. Claro, O claro. principal projeto da ONG é a palestra Vinha de Sonhos e não dava para continuar com ela, Sim, porque imagina. É. é, Que legal. A gente vai falar de tudo isso, mas antes eu quero que tu conte a tua história, que eu acho linda. Eu adoro ler ali o início de como começou isso. Eu me vi tanto ali, porque eu me identifiquei demais, assim, porque eu sempre me doía muito essa coisa de ver a pessoa na rua, um cachorrinho abandonado, né? Uma pessoa. E eu vendo ali, relendo ali, eu tô toda semana remexendo ali os livros, as coisas. E eu fico, ai, que coisa boa que existem sonhadores nesse mundo. A Ru tá colocando ali já o site. Eu né? vou. A gente agora, para começar, eu vou só tentar tirar os comentários para não ficar no teu rosto e depois a gente coloca mais no final, porque senão fica muito em cima assim de ti. Então eu queria que tu começasse contando o que te motivou
a criar essa que hoje é uma ONG que já tem 23 anos, que é o Meu Sonho Não Tem Fim. Mas o que que Isso. te motivou há alguns anos atrás, né? Qual bichinho que te mordeu? Picou? É. E, bom, eu sou aqui de São Paulo, da capital, e estava no meu primeiro emprego quando estava andando aí no centro de São Paulo, no Calçadão, na Rua Direita, que é a principal rua do Calçadão aqui de São Paulo, quando eu vi uma senhorinha sentada num caixote ali pedindo esmola. E na época a minha bisavó ainda era viva. Isso foi em 1985. Isso completa 35 anos agora em agosto, né? Meu Então, Deus, amor. 35 anos é Já muita. vivíamos isso e continuamos vivendo. Meu É, Deus, parece que hoje em dia tem mais do que tinha em 1985, né, Cris? meu Deus, Infelizmente. que coisa. E a pandemia não vai mudar esse cenário, muito pelo contrário, né? Porque assim, a gente tem que ser otimista, mas a gente também tem que ser realista. Porque esse ano é o ano da pandemia e o ano que vem é o ano da recessão pós-pandemia, né? Porque o mundo inteiro, né? Eu vi Sim, uma. Antes da gente voltar para a senhorinha da Rua Direita, eu sim, o vi parente. um diretor do HC falando isso, que falou que tão preocupante quanto a pandemia é saber que cada 0,1% de queda no PIB mundial representa milhões de pessoas que baixam da linha digna de, né, a linha de pobreza no mundo. Ai, Então meu imagina, Deus. né? É. Mas a gente vai ter que trabalhar para isso, né? Para reverter isso, vai continuar trabalhando cada vez mais. Vai ter, a gente sabe aí que tem um percentual bem pequeno de muitos ricos, se não me engano, é 1, não sei o que por cento da população mundial é extremamente rica e os 99, não sei o que por cento somos nós aqui, né, lutando para sobreviver. Então, eu acho que essa matemática está muito errada e eu, como sonhadora, espero que essa pandemia consiga mexer um pouquinho nessas pessoas que têm a caneta na mão, que têm esse poder de, puxa, posso tirar. Tem uma campanha bem legal aí do ator, aquele Caco Ciocler, do 1%. Não sei se tu está acompanhando na mídia, ele criou um por Uhum. cento do lucro das empresas doarem, né? Então, tipo, o que é 1% para uma para um banco gigante ou para uma empresa, tipo, essas grandes magazines que têm 100, 200 lojas pelo Brasil? Então, a minha expectativa é que mexa um pouquinho com eles, porque a gente tem o nosso limite de ajudar também as pessoas, né? Mas vamos Sim, voltar para a senhorinha do cachorro. vamos, vamos. Então, e aí aquilo ali mexeu muito comigo. Na época, a minha bisavó era viva, né? Tá? Era uma senhorinha de quase 80 anos, ou até um pouquinho mais, e ela era muito frágil, muito magrinha. Então aquilo mexeu muito comigo, porque eu venho de uma família muito simples, mas existe uma diferença muito grande entre pobreza e miséria, né? Dom Helder Câmara, que é um dos grandes sonhadores, falava isso, né? Que pobreza é algo aceitável, mas miséria é um assinte à natureza humana. Ele já Sim. dizia isso, né? E é a mais pura verdade. Então, aquilo era uma miséria. E aquilo despertou em mim o desejo de fazer alguma coisa. Eu sempre brinco nas palestras que ali abriram-se as comportas, porque a partir daquele momento eu não podia ver ninguém numa situação de vulnerabilidade social, seja uma senhora de idade, uma criança, um animal abandonado, que também é algo Sim. que me incomoda muito. Eu chorava, mas aí eu descobri com o tempo que o chorar não resolve o problema de ninguém. O máximo que ia acontecer Sim. era me desidratar. Então eu É, tinha que fazer alguma coisa. E com 15 anos eu não sabia, não tinha a menor ideia ainda, né, Cris, do que fazer. Então eu me predispus a poupar de 20 a 30% do que eu ganhava para que um dia eu tivesse um projeto social. E foi o que eu fiz. E eu sou uma pessoa muito controlada, então eu poupei durante um bom tempo da minha carreira. Eu tive, graças a Deus, uma boa carreira no mercado financeiro e eu poupei isso para que a ONG fosse como ela é hoje. Né? A ONG ela é completamente independente, Cris. Ela não aceita doação de nenhuma espécie, ela não tem política de patrocínio, ela não vende nada, ela é laica, ela é a política. Então a gente não se envolve em religião, a gente não se envolve em política, né? Política, eu acho que o próprio nome, organização não governamental, já deveria ser um sim. critério básico, né? Se você é uma organização não governamental, você não tem que se envolver com o governo, seja ele qual for e seja de que forma for, né? Só se for É, para denunciar. Aí sim, aí se for para denunciar as coisas que estão erradas, tudo bem. Então a sim, ONG ela tem características e acabou se tornando algo forte, né? Na claro. história da ONG, ela ser independente como ela é. Claro, pois é, mas me chama a atenção, Alex, porque todas as, eu, sabe, a gente faz esse trabalho há 18 anos e tu é, eu acho que é a única instituição que eu já
conheço há bastante tempo, que acompanha o trabalho, que realmente não aceita, fora o Greenpeace, né, que é outro que também não aceita doação e tal, mas eu digo assim, que realmente não aceita e que consegue se sustentar. Isso é louvável, porque tu tem, eu quero que agora tu vá falando, né, tuas publicações, os programas, projetos todos, mas é algo assim quase que inédito conseguir assim ao longo desses 23 anos manter o teu propósito sem nenhum aporte de recurso externo, né, fora teu, enfim. Sim. Então, e foi durante toda a minha carreira, eu fiz essa poupança, até que quando eu decidi sair do mercado financeiro, porque eu não conseguia me dedicar aos projetos da ONG e fazer com que a ONG chegasse aonde eu acho que era o ideal, eu me reinventei como profissional, eu virei representante comercial, criei uma pequena empresa chamada Lumnia, onde 50% do lucro líquido anual da Lumnia vai para os projetos sociais. A gente vê muita empresa que cria ONG, que cria fundação, que cria instituto. Aqui, de certa forma, foi o contrário, Cris. A ONG viu a necessidade de criar uma empresa para que ela pudesse se manter independente como ela sempre foi. Então, graças a Deus, eu pago as minhas contas. Hoje eu não ganho um terço do que eu ganhava como executivo de banco, mas cada um tem uma finalidade na vida, né, Cris? O meu Sim. não, eu não vim aqui para ganhar dinheiro. Essa não é a minha finalidade nesse mundo, não. Que coisa legal. E assim, Alex, para quem está nos acompanhando e que não conhece o teu trabalho, eu queria que tu explicasse assim, como é que tu chegou nessa escolher esses grandes sonhadores, as Uhum. reflexões e aí depois tu compilou em três diferentes publicações. Mas como é que foi assim esse momento? Puxa, vou começar a falar dos grandes sonhadores. Tá. Na verdade, a missão da ONG qual é? A missão primordial da ONG é auxiliar com que cada pessoa se torne um agente de transformação na sociedade. Então, como que a Uhum. gente faz isso? A gente conscientiza e a gente motiva. A gente motiva aquele que já é um agente de transformação, que ser um agente de transformação num país como o nosso não é fácil, ainda mais nos dias de hoje, né? A gente sabe. Tem gente na alta cúpula do poder desse país, que trata a ONG como se fosse uma legião de bandidos, né? Então, o trabalho é cada vez pior nesse sentido, né? Pior, assim, no que eu digo, do caminho a seguir, mas de pior não Sim, tem nada, muito pelo contrário, né? Eu acho que é um claro. trabalho muito louvável e de muita gente, né? Eu acho que mesmo com um terreno como esse, mesmo lidando com governos que pensam dessa forma, com uma parte considerável da população que pensa dessa forma, o Brasil ainda é um dos países que mais tem organizações não governamentais. Então isso mostra que tem muita gente também, tem o outro lado, que tem muita gente querendo fazer a diferença, né, Cris? Sim. Então a ONG ela trabalha motivando esse que já é um agente de transformação no país e conscientiza aquele que ainda não é. E como a gente faz isso? A gente faz isso com diversas ferramentas e projetos sociais. E nessas ferramentas e projetos sociais, eu tento colocar exemplos de vida, que são os grandes sonhadores, né? São 24 grandes sonhadores, aonde cada um deles eu associo uma virtude. Então eu vou falar da coragem de Martin Luther King, eu vou falar da cidadania de Betinho, da perseverança de Beethoven e assim por diante. E parábolas e reflexões com forte apelo moral, né? Porque na verdade ali, quando eu tive aquele encontro com a senhorinha da Rua Direita, eu tentei ser voluntário em projetos de assistência social. Eu tentei ser voluntário num lar de crianças na Vila Carrão, que é um bairro aqui de São Paulo. E eu tentei ser voluntário num abrigo de idosos na Penha, também aqui na Zona Leste de São Paulo. E eu brinco que eu fui o pior voluntário do mundo, porque ficava ali acabado, né? Quando eu via a história, principalmente aquele lar de crianças que estavam ali por uma questão de violência doméstica. Então você começa a conhecer aquelas histórias, aquilo acaba com você. Então eu lembro que eu brincava, tentava brincar com aquelas crianças, interagir, e chegava um determinado momento que as crianças vinham brincar comigo e falavam, não, tio, eu tô feliz, vem brincar comigo. E na época eu falava para minha namorada, que é minha esposa hoje, a Adriana, eu falava, mas que diacho de voluntário é esse que vem aqui para interagir com a criança, para trazer alegria e é consolado pela criança, né? O abrigo de Nossa. idosos, então, você imagine, né? Porque a criança ainda tem aquela alegria, o idoso é um cenário mais pesado ainda, né? O Claro. nível de um asilo. E aí eu tive uma das primeiras grandes lições da minha vida, Cris, que para fazer o bem existem vários caminhos. Aquele não era o meu.
né? Hum, Trabalhar com assistência social, a pessoa precisa ter um equilíbrio muito grande, é um total. trabalho muito heróico, e não era o meu. E paralelamente a isso eu trabalhava num banco e me deu na veneta de criar ali um folheto, que eu dei o nome de Hoje é Sexta-feira, porque eu distribuía às sextas-feiras. Para você ter uma ideia de como isso é atual, eu mimeografava isso. Então por aí você... É, era um negócio bem antigo. Aham. E eu colocava ali umas piadinhas e terminava sempre com uma reflexão com forte apelo moral, para tentar instigar o desejo de pensar daqueles meus colegas de trabalho. E aquilo virou um sucesso dentro do banco. Todo mundo queria receber, desde o boy do banco até o diretor do banco, né? Que E, legal. e ali eu vi que era o meu caminho, que o meu caminho era esse, era conscientizar e motivar. Então eu continuei com essa coisa das parábolas e reflexões, que não é nenhuma novidade, Jesus Cristo fazia isso há 2000 anos atrás, né? Ele falava através de parábolas para ver se as pessoas conseguiam entender o que ele dizia. O mais triste é saber que depois de 2000 anos a gente ainda tem que falar um pouco através de parábolas, porque tem muita gente que ainda não entende. Mas Pois enfim, é, a gente puxa, continua, né? Vamos persistir. E os temos que grandes conseguir. sonhadores, eu comecei com o primeiro deles foi Martin Luther King, ele está aqui do lado, né? Não sei se você vê, mas tem um quadrinho aqui atrás que me Ah, acompanha. isso mesmo, dá para ver. Ah, Esse é a maior referência no meu trabalho, né, Cris? que legal. Ele é a maior referência do meu trabalho. O nome da ONG Meu Sonho Não Tem Fim é uma referência direta a um discurso dele, né? O discurso mais famoso dele, I Have a Dream, eu tenho um sonho. Então, e tudo começou quando eu tive contato com uma biografia dele, né? Apesar de eu vir de uma família muito simples, eu morava muito próximo de uma biblioteca. Então eu passava as minhas tardes nessa biblioteca. Então eu fui alfabetizado lendo os gibis do Maurício de Souza, que eu não tinha condições de comprar, mas eu ia na biblioteca ler. E quando não tinham mais os gibis, não tinha chegado uma nova leva, eu comecei a ler livros de história e geografia, que sempre foi algo que eu gostei muito. E numa dessas, com 12 anos, caiu ali no meu colo uma biografia pequena, não era uma biografia grande, né? Mas ali contava um pouco da história de Martin Luther King. E mesmo com 12 anos, aquilo me impactou demais. Eu falei, é óbvio que eu não. Quem sou eu para querer ser um Martin Luther King? Mas eu falei, esse é a referência que eu quero na minha vida. Quer dizer, tudo que esse homem fez, o legado que ele deixou. Então, desde aquele momento ficou muito claro na minha cabeça que era isso que eu queria para minha vida. E aí, depois, com o encontro da senhorinha da Rua Direita, 3 anos depois, aí juntou a fome com a vontade de comer. Eu já tinha a referência. Aí veio o propósito e eu tô nessa Claro. há trinta e Bah, cinco muito anos. legal isso. Tu falando agora, eu fico pensando assim, como as pessoas, Deus coloca pessoas especiais no mundo, né? Tu é uma delas, porque bem no início ali, quando tu conta a tua história, tu fala que tu estava com um grupo de colegas, né, do Sim. trabalho, e todos passaram por ali e viram a mesma senhorinha que tu, e tu foi a É, diferença, né? Tu fez a diferença para eles, passou batido, como tu mesmo relata, que as pessoas ali estavam no seu cotidiano, né, no dia a dia, virou paisagem, né, como a gente vê muitas coisas hoje em dia que já viraram paisagem, e tu não, né, te tocou, tu ficou, te doeu, mas tu conseguiu transformar aquilo em algo positivo, né? Então isso eu fico assim fascinada de ver e porque às vezes a gente vê muita notícia ruim, né? A gente tem esse trabalho do Visão, como a gente fala, para trazer a pauta positiva, para mostrar o que está sendo feito de bom, que as pessoas, por mais que tenham coisas erradas, corrupção, desvio aqui, os nossos representantes não nos representam, enfim, né? E aí a gente quer trazer o que é bom, o que é estimulante em termos de as pessoas terem sonhos, né? Poderem acreditar nos seus sonhos, né? Então hoje é um dia muito especial para mim, assim, de estar trazendo isso, oportunizando para as pessoas conhecerem mais o teu trabalho, porque eu acho que a gente não pode nunca deixar de sonhar, Alex. sim. E principalmente quando é um sonho de querer mudar a vida das pessoas para melhor de alguma forma, né? Eu sei Exato. assim, o meu trabalho não é um trabalho de assistência social e eu nem quero que Sim, seja, até porque já tem muita gente fazendo o bem sim, através da assistência social. Até uma das razões da ONG não aceitar doação é esse.
eu não me acho no direito, se eu encontrei uma forma da ONG ser independente, de disputar uma doação, disputar uma verba que pode ir para um Amigos do Bem, que faz um trabalho tão bonito, Aham, aqui em São Paulo, que na verdade no país todo. Você tem Doutores da Alegria, você tem Médicos Sem Fronteira, você tem tanta organização e que é, precisa, né? Porque são projetos maiores, são projetos que envolvem muito mais, precisam de muito mais recursos. Então, assim, sim. eu acho que outro, se eu posso dizer isso, ensinamento que a ONG tenta passar é assim, tem tantos caminhos para fazer o bem, Cris. Não é por falta de oportunidade, não é por falta de caminho. Eu acho que cada um também tem o seu momento. Então, o que eu tento fazer é potencializar a chegada desse momento para essas pessoas. Porque são Claro, 24 histórias de vida. Então, claro. você pode não ser tocado pela história de Martin Luther King, como eu fui. Mas você pode ser tocado pela história de vida de Madre Teresa, ou de Irmã Dulce, ou de Dom Helder Câmara, ou de Betinho, ou de Chico Xavier, de tanta gente bacana. Quer dizer, outra Sim. coisa legal nesse universo dos grandes sonhadores é que você tem ali exemplos de todas as vertentes religiosas. Até porque, mais uma coisa que a ONG sempre defende é que só existe um Deus, né? Tudo leva para o mesmo Deus. Sim. Também são características diferentes, são religiões que foram criadas em culturas diferentes, mas que o Deus é um só. Tem uma frase de Gandhi que eu sempre falo dela, né? Não vai ser diferente agora aqui. Gandhi é um dos grandes sonhadores. E ele Aham. sempre falava que se você não encontrar Deus na próxima pessoa que cruzar o seu caminho, não adianta você procurar mais à frente. E é a mais pura verdade. E é um tapa na cara da nossa sociedade nos dias de hoje, né? Com Porque certeza. é exatamente isso, né, Cris? Com certeza. Alex, tu tem várias formas, são vários projetos. Eu só vou ler aqui para as pessoas e a gente pode pontuar alguns. Ó, Amor em Cena, Biblioteca Virtual, que a gente vai falar depois, as exposições, palestras, Passageiro da Esperança, Pequeninos Sonhadores, a Pirâmide do Bem e a TV Meu Sonho. Tu tens os canais, né, que é o YouTube, as redes sociais, mas nesse momento, né, que a gente está vivendo e tem que estar se reinventando, como que tu está fazendo? Porque tu teve que parar com as palestras, enfim, Sim. né? Então, na verdade, alguns projetos os que dava para fazer uma readaptação a gente fez, que nem o Pirâmide do Bem. O Pirâmide do Bem é um projeto de internet. Pirâmide do Bem, a pessoa entra ali, ela baixa aqueles vouchers, que é como se fosse uma brincadeira. Né? Então, você Hum, vai entrar no site da ONG, você tem ali a possibilidade de baixar uma folha 4 com 4 vouchers do Pirâmide do Bem. O que é? É como se, vou te dar um exemplo, eu estou aqui fazendo uma boa ação para você. Não estou fazendo, é um prazer estar aqui, mas vai que eu estou fazendo uma boa ação que estou aqui com você. Então, esse voucher, a partir do momento que eu imprimi e recortei, eu fico com a parte que eu fiz uma boa ação ao mundo. E eu entrego para você a parte de que você deve uma boa ação ao mundo. É como se fosse uma pirâmide que, ao invés de envolver dinheiro, sim, envolve boas ações. Isso foi uma muito bom. brincadeira que eu criei em 2006, depois que eu vi aquele filme A Corrente do Bem, e eu não consigo Uhum. tirar isso do ar, porque são baixados mais de 6 mil desses vouchers por mês no site da ONG. Então, esse é um Nossa, que projeto. legal. É verdade. É impressionante. É um projeto que eu não preciso Massa, alimentar, não preciso atualizar, ele está lá que rodando. maravilha. Ah, Então, esse é um projeto que está lá. Né? Então, esse é um projeto que cabe muito bem para esse momento, porque é um projeto de sim, internet. O Passageiros claro. da Esperança, não. Passageiros da Esperança já é um projeto que eu levo mensagens como. Vou mostrar aqui uma para você. São mensagens da ONG, Olha. frases dos grandes sonhadores, então eu começo a distribuir. Eu entro no trem, no metrô, porque assim, eu ando muito em transporte público aqui em São Paulo. E viajo Uhum, muito o país por causa da palestra Vinha de Sonhos. Então eu sempre saio com alguns folhetos. Ó, vou te mostrar aqui. Tem um. Esse aqui é de uhum. Chaplin, tá? São frases de Chaplin. Então eu saio com um bolinho desses folhetos e saio distribuindo. Né? Então todo mundo que cruza o meu caminho, eu pego esse folheto e vou distribuindo. É uma forma. E o projeto foi criado assim, de uma forma Que simples. legal, que Só que legal. depois, aqui em São Paulo, eles implementaram a TV Minuto, que é uma TV que tem a programação no metrô de São Paulo. Que hoje, todas as Uhum. grandes cidades que têm transporte público têm essas TVs. Isso Sim. foi em 2007. Então eu corri até eles, porque estava começando, eles ainda não tinham muita programação, e durante 3 anos nós colocamos frases dos grandes sonhadores entre essa programação. Então, Ah, durante 3 anos, você estava ali vendo a programação, aparecia uma frase de Chaplin, aparecia uma frase de Gandhi. Aí depois, como a TV cresceu muito, eles quiseram monetizar isso. E o orçamento da ONG é pequeno, né, Cris? sim.
outras prioridades. Então a gente voltou para esses folhetos e depois de um tempo, você já deu uma mostrada aí nos livros da ONG, então a gente tem esse aqui que é o primeiro livro, né? Que é As Reflexões de um Sonho que Não Tem Fim, que é um livro com 70 parábolas e reflexões. Só que em 2013 eu criei o segundo, que é aquele Um Sonho que Não Tem Fim, que é aquele livro grosso que eu tenho aqui também, esse daqui, ó. Então esse livro ele tem 330 parábolas e reflexões e se tornou a principal ferramenta do trabalho da ONG. Então esse primeiro livro, As Reflexões de um Sonho que Não Tem Fim, eu fiquei com vários livros aqui. E aí o que eu falei, eu falei, eu preciso fazer uma ação com esses livros. Então eu criei a fase 2 do Passageiros da Esperança. Que o que eu faço? Toda vez quando eu vou saía, né? Agora só em 2021, a gente imagina que eu vou sair para alguma reunião, para alguma coisa, além dos folhetos, eu preparo 2 livros como esse, onde eu faço uma dedicatória a um passageiro anônimo, que eu não faço a menor ideia de quem seja. E Ai, quando eu que vou legal. sair do ônibus ou vou sair do metrô, eu deixo ali no, num banco, para que aquela Ai, que pessoa tenha legal. acesso. E aí aqui, ó, aqui embaixo, o slogan desse projeto é Acredite sempre na bondade do ser humano. E o Que tipo de legal. feedback que eu tenho com esse projeto é muito legal, porque muita gente depois entra em contato e fala: pô, Alex, eu achei tão legal o projeto que eu guardei até o plástico, porque quando eu terminar de ler eu vou passar isso adiante. Olha Mas só. depois, mas depois de um tempo eu fiquei com uma coisa na cabeça. Falei, será que alguém já devolveu esse livro no metrô de São Paulo? E aí eu dei um pulo na estação central aqui na Sé, onde tem o Achados Perdidos, e tinham 12 livros devolvidos. Muita gente que pegou esse livro devolveu no Achados e Perdidos. Aí eu tive que criar essa segunda etiqueta aqui em cima, onde eu Hum, falo para um amigo passageiro que esse livro é um presente para ele, né? Que encontrou ele num banco e deseja a ele uma boa leitura, para que parasse super. essas devoluções. Então isso também mostra para gente que tem muita gente, né, que é séria, que quer mudar o país e isso já é um exemplo disso, né, Cris? Isso que eu ia te falar. Essas 12 pessoas não pegaram para si, foram lá Não, puxar. Alguém perdeu, vai vir buscar, não me pertence, vou devolver. Que legal, é, né? Como se encontra, né? Pessoas boas, é, assim, sim, corretas, né? mas voltando àquilo que você falou, então, Passageiros da Esperança é um projeto que nesse momento ele tá parado. O que eu faço é, quando eu preciso sair para alguma coisa, eu estou saindo com esse tipo de folheto, que é uma adaptação para o Passageiros da Esperança, que é o Mais Amor, por favor. Então, isso daqui é para Ai, estimular a pessoa a curiosidade, porque vai assim, ó. Aí tem o loginho da ONG, o loginho do Passageiros da Esperança, porque a pessoa só vê uma frase dessa e vê um leitor desse daqui de código QR, ele vai querer saber o que é, né? E quando sim. ela coloca o celular ali, entra automaticamente no site da ONG na parte dos grandes sonhadores, para que ela possa já começar a conhecer um pouco. Então, Genial essa ideia. obrigado. Então Genial, muito a gente bom. adaptou essa ação para isso, né? Para o Passageiros da Esperança. A TV Meu Sonho, eu criei, como eu não tenho mais a palestra Vinha de Sonhos nesse momento, eu criei o Falando de Empatia e Cidadania. Eu dividi uma parte importante da palestra, que é a história dos grandes sonhadores, em 24 capítulos. E toda sexta-feira eu coloco um. Então eu coloco ali uma história. O primeiro foi Martin Luther King. Então eu coloquei a história, um pouco resumidamente, a história de Martin Luther King, a presença dele na ONG, aonde ele está presente, por que ele está presente. E aí eu indico sempre filmes e livros sobre aquele grande sonhador e sobre a temática onde ele está envolvido. Por uma, por uma coincidência muito triste, quando eu disponibilizei o primeiro, que foi sobre o Martin Luther King, foi quando aconteceu aquele caso do George Floyd. E ali a gente já falava de racismo, que obviamente que foi a Sim. maior luta de Martin Luther King, que foi os direitos civis, né, e a igualdade, principalmente racial, porque ele sentia literalmente na pele tudo aquilo que acontecia. Então a gente criou o Falando de Empatia e Cidadania e toda sexta-feira a gente coloca ali. É um episódio com duração de 18 a 20, 22 minutos, né? Às vezes a gente excede um pouco mais. Então, de certa forma, são pílulas da palestra Vinha de Sonhos. Então, esse é um projeto que foi feito já pensando nessa adaptação por causa da pandemia. Um Ah, outro é o Luzes que Não Se Apagam, que começou semana passada. O Luzes que Não Se Apagam são mini biografias dos grandes sonhadores que eu disponibilizo no Instagram.
Então, aí é toda segunda-feira. Toda segunda-feira a gente coloca ali uma mini biografia de um grande sonhador no Instagram. São 6 slides, então é algo rápido. Então a gente coloca ali o título. O primeiro foi Martin Luther King, né? A gente normalmente sempre começa com ele. Essa semana eu coloquei Helen Keller. Então toda semana a gente fala de um grande sonhador diferente. Então esses são projetos que foram adaptados, né, Cris? Porque a gente precisa. Eu não tenho parada, né? Já é uma característica minha. Sim. Então, é uma forma de continuar alimentando as pessoas, mas já pensando no retorno. Então, tentando melhorar meu mailing de pessoas que ainda não conhecem o trabalho da ONG, Sim. porque isso é uma coisa muito importante, é encontrar grandes formadores de opinião para contar a história da ONG, deixar o material da ONG para que elas possam compartilhar ali no seu universo, né? Então eu faço isso com presidente de empresas, eu faço isso com reitores de universidade, com presidentes de ONGs e de associações. Então eu literalmente bato na porta deles através, mando um e-mail, conto um pouco da história da ONG e peço para que ele me receba. Então, obviamente que são poucos os que dão um retorno. Isso é normal. Uhum. Mas normalmente aquele que recebe ele fica bem impactado e ele passa adiante aquilo que a gente deixa para ele. Claro, que legal. Não, e que coisa boa começar a semana, né, com as mensagens que tu passa no Instagram e fechar, começar um final de semana também com coisas boas para ver, né? Porque às vezes É, a TV aberta ela não oferece coisas importantes de educação, cultura, enfim, para que as pessoas para que a gente tenha bons formadores de opinião. Então, com essa possibilidade agora da internet, como é muito acessível, mesmo para pessoas mais simples, né? Hoje em dia tem os centros de internet, agora me faltou o termo telecentros, né? Enfim, deve ter vários nomes que as próprias comunidades já disponibilizam. Então, que legal que isso chegue a essas pessoas a cada vez mais, né? De realmente começar uma semana e um final de semana com uma inspiração para a vida delas, porque eu acho importante assim que às vezes as pessoas pensam, puxa, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou ajudar? Não precisa, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer, doar o seu talento, né? A sua hora, tu poder ligar para uma pessoa nesse momento, né? Pá, tem uma super dica, passa no Zap, enfim. Então, bah, fico super feliz, assim, de saber de mais detalhes, assim, do teu trabalho, dessa transformação, dessa ressignificação que tu teve que é. fazer na tua vida para poder gerar um resultado na vida dos Sim. outros. E a gente vai voltar, né? A vida vai voltar, de certa Claro. forma, a um novo normal. E Novo assim, normal, por favor. com relação ao falando de empatia e cidadania, ele vai me ajudar muito com esse retorno, porque é um problema não sério, mas algo que acabava me gerando um problema com a palestra, um problema bom, é que eu tenho muito conteúdo, Cris. Então, a minha palestra já era uma palestra extensa, uma palestra de 90 minutos, e eu não conseguia, assim, se você perguntasse para mim, Alex, qual é o seu maior erro nesse trabalho? Toda palestra que eu dava, eu estourava os 90 minutos. Eu não Não, conseguia dar uma palestra com 90 minutos. Porque só de grandes sonhadores são 24, que eu falei 2 minutos de cada um, que é nada perante a é, riqueza da vida deles, só aí já são 48 minutos. Você não, ainda fala da ONG, você conta algumas parábolas e reflexões. ah, É que muita desafio. coisa, Cris. É muita É, coisa. Então, o falando de empatia e cidadania vai me dar essa liberdade para falar, olha, eu só vou falar quem são os grandes sonhadores, a virtude com que ele está associado, e dali para frente você entra nos capítulos do Falando de Empatia e Cidadania para se aprofundar na história de cada um deles. Então isso vai me ajudar muito no retorno da palestra. Acredito eu. que, claro, com certeza vai. Olha só, ficou aqui na minha mão, acho que esse tu não mostrou, né? Não, então, mostrei, eu Os estava esperando pequenos até sonhadores. falar. E deixa eu só mostrar aqui, não sei se tu tem, eu acho a coisa mais bonitinha. Eu guardo tudo, eu adoro essas coisas. Isso aqui é um adesivo, aqui é um cartão, não sei como é que tu chama isso, um A câmera flyer. nas nossas mãos é uma E esses bonita. marcadores de páginas são uma graça. Tem um outro ali que é menor, que está no outro livro.
E eu queria que tu falasse não só do livro, mas desses, o que que são esses personagens, como é que É, eles viraram esses pequeninhos sonhadores, esses bonequinhos. Eu quero que tu conte essa história, que ela por trás tem uma outra história também bem importante para que as pessoas escutem. então, o Passageiros, o Pequeninos Sonhadores, até eu tô falando do Falando de Empatia e Cidadania, a gente estava falando agora, e ele também me ajudou a não desenterrar, mas isso que você mostrou, que é o livro Pequeninos Sonhadores, começou com um presente que eu ganhei da minha esposa e dos meus filhos em 2014. Eu sou paciente de câncer, né? E eu tive o meu primeiro câncer em 2014. E ele foi descoberto com uma doação de sangue, porque eu sempre doei sangue a minha vida inteira como voluntário. E eu intercalava os locais aqui em São Paulo onde eu fazia doação, no Hemocentro, né, que é ligado ao Hospital das Clínicas, na Santa Casa, da Beneficência Portuguesa, no Hospital AC Camargo. E eu fui fazer uma doação em janeiro de 2014 no AC Camargo, que é um hospital referência de combate ao câncer aqui em São Paulo. E eu sou muito claro, tenho umas pintas, e então o pessoal lá falou, Alex, depois da doação, você tem umas pintas, aí você é muito clarinho. E hoje a gente está com o nosso programa de prevenção ao câncer de pele. Você não quer aproveitar que você está aqui e fazer um acompanhamento? E eu falei, não tem problema nenhum, vamos lá, né? E eu tava com um melanoma. O melanoma é um tipo de câncer de pele extremamente agressivo, né? Ele te dá metástase muito rápido. E ele é muito raro. Na maioria dos casos, as pessoas têm carcinoma, que ele é menos agressivo. Menos de dois por Sim. cento dos casos são melanoma. E eu tava Ah, com um no meu ombro esquerdo, mas graças a Deus ele tava muito no começo, mas eu não fazia ideia, Cris. Então, isso poderia se tornar algo sério, né? E sim. iria, né? Infelizmente. Então ali eu já fiz todo o acompanhamento, fiz duas cirurgias, né? Depois eu tive mais alguns casos mais aí de carcinomas que são menos agressivos. Então aquele ano foi um ano muito nervoso, né? Principalmente para minha família. Meus filhos eram pequenos, né? Pequenos, a gente sempre acha que eles são pequenos, eram adolescentes, mas pra gente pequeno. E então minha esposa e meus filhos quiseram me dar ali no final do ano o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Eles me deram os 24 grandes sonhadores em bonequinhos de biscuit. Então isso Que amor. daqui você mostrou, ó, esse aqui é o pequenino Martin Luther King, que obviamente que é o garoto propaganda desse projeto. Isso são Sim. bonequinhos de biscuit. E aí eu fotografando eles, porque depois me informaram que o biscuit é uma espécie de Macaulay, então ele começa a perder cor, ele Uhum. começa a pegar pó. Então eu comecei a fotografar todos eles. E enquanto eu fotografava, eu falei, gente, isso dá um projeto maravilhoso voltado para criança e para adolescente. Porque com o passar do tempo, a ONG começou a ir para um público mais adulto. Porque a missão dela, num primeiro momento, é mais voltada para o adulto, né? Para o adolescente e para o adulto. E eu falei, isso me dá a oportunidade de voltar ao universo infanto-juvenil, porque os grandes sonhadores tornam-se os pequeninos sonhadores, e aí eu entro nesse universo. Foi o que eu fiz, e de criar o projeto Pequeninos Sonhadores, eu criei esse livro que você mostrou. E o que isso tem a ver com falando de empatia e cidadania? Porque eu consegui, com esse projeto dos pequenos programas, meio que desenterrar os pequeninos sonhadores que estavam guardados. Então eu deixei dois separados aqui para te mostrar. Então tá aqui, ó. Ai, que Esse amor, é, ó, Einstein. Ai, que que são barato. dois, são os dois que eu estou gravando essa semana para o Falando de Empatia e Cidadania. Então eu estou aqui com o pequenino Albert Einstein e eu também estou aqui com a pequenina Madre Teresa. Ai, que amor, que graça, super bem feitos. Ah, Super bem muito legal, feito. muito Foi de lindo. uma. E você sabe que a pessoa que fez isso é uma amiga da família, muito querida, que trabalhava num salão, fazia a unha da minha esposa, chamada Adriana Suemi. E as coisas são tão malucas no mundo, porque ela fez isso e logo depois que ela terminou, ela foi trabalhar no Japão e ela não voltou mais. Parece que ela tinha que fazer isso, e então ela acompanha lá do Japão, ela adora, porque nem ela imaginava a proporção que isso ia tomar, né? Sim, imagina. Ela fez Que 24 lindo. bonequinhos que tornaram-se um projeto social. Nossa, que barato, que coisa linda. E tá Que aí, tá rodando. bacana. Que bacana.
bacana, Alex. Vamos ver o que mais que a gente pode falar, porque é tanta coisa. E outra coisa, eu acho que é legal falar que os livros estão disponíveis para download, né? Que isso é bem bacana nesse momento também que a gente está vivendo. Pela característica da ONG, eu não tenho condições de doar isso, sair doando os livros, né? E nem é o intuito principal. Hoje, com todo mundo hoje tem um celular, tem um tablet, ou tem um notebook, enfim, e tem um próprio livro digital, né? Então, as pessoas podem baixar no site da ONG ali, na seção de downloads, tudo já em PDF. Então, na verdade, é baixar e começar a ler. Então, todos os livros, tem também as revistas. A gente não falou, mas a ONG tem duas Sim, revistas. Aqui a segunda, essa é a carinha dela. As revistas, elas falam especificamente dos grandes sonhadores. Então, deixa eu ver aqui, ó. Te mostrar a matéria de Chaplin. Então, aqui você tem aqui Chaplin, você tem a virtude do otimismo. Então, aqui vai contar a história de Chaplin e eu vou divulgar, mostrando aqui, eu vou divulgar uma, aqui vocês estão vendo, Doutores da Alegria. Então, o que acontece? Na é, revista, eu conto a história de um grande sonhador, e eu tento sempre divulgar duas ou três instituições que tenham a ver com aquele grande sonhador. Então, ah, quando isso eu é vou muito falar, quando eu vou falar de Gandhi, eu falo, Gandhi tem tudo a ver com a paz, a luta dele pela paz. Então, eu indico o Sou da Paz. Quando eu vou falar de Chaplin, eu divulgo Doutores da Alegria, que tem tudo a ver com a história do próprio Chaplin. Então, as revistas também estão disponíveis para download gratuito. Hoje a gente tem atualizando, eu não sei de cor, mas a gente tem mais de 130 materiais diferentes para serem baixados no site da ONG, Cris. É muita coisa. A gente realmente tem muito nossa, conteúdo. Tá tudo lá. é bastante conteúdo mesmo, Alex. Que mais que a gente pode falar? É tanta coisa. Bom, eu estava olhando aqui, tu também disponibiliza no próprio Facebook também os links de vídeos e tal, que aqui É, também faz o link com o site, né? Tem um bate-papo que tu fez, eu queria te perguntar como é que foi essa experiência com uma galera do projeto Uirapuru, que foi há pouco tempo, é, né, que tu fez. a gente está fazendo bastante, bastante não, poderia fazer mais, mas tem feito aí algumas lives com funcionários de empresas, eu já fiz algumas, com ONGs também. E o projeto o Irapuru, eu já dei uma palestra lá para eles, é uma ONG que faz um trabalho super bonito. Então eles pediram que eu falasse para jovens aprendizes que fazem parte lá de um dos projetos deles de capacitação profissional. E sempre é muito bacana, né, falar para esses jovens, que normalmente vêm de uma camada social que precisa mais, né, Sim. normalmente. Eles são da periferia, então a gente precisa. Acho que falar com o jovem é muito importante. A ONG tem, né, essa história. Você sabe que os livros da ONG, esse segundo livro da ONG, ele tem uma história muito forte com os meninos da Fundação Casa, que eu não sei como é o nome aí no Rio Grande do Sul, que é a antiga FEBEM. Aqui, a antiga FEBEM Fase, se não me engano, lá, ficou fase. fase. Eu sei que tem alguns que virou Funabem, Uhum. acho que no Rio virou Funabem, aqui em São Paulo é Fundação Casa. Então esse livro aqui, que é o segundo livro de parábolas e reflexões da ONG, Sim. na verdade o que aconteceu? Em 2007, quando saiu o primeiro livro, aquele As Reflexões de um Sonho que Não Tem Fim, eu fui convidado a Sim. primeira vez para dar uma palestra para os meninos da Fundação Casa. E eu fui convidado Olha, por uma ONG que faz um trabalho lindo aqui em São Paulo, chamado Projeto Guri. Eu não sei se você já ouviu falar. guri, O Projeto Guri é uma ONG, conheço, mas ela é conheço. associada ao governo do estado de São Paulo, né? O governo do estado de Uhum. São Paulo dá um apoio e eles trabalham com os jovens infratores com oficina de música. E aí eu não sei como eles conheceram meu trabalho, porque não tem muita divulgação, a gente é uma ONG pequena, né? Então a gente é mais pelo boca a boca que as pessoas acabam conhecendo. Então o pessoal falou, Alex, você tem que conversar com esses meninos da Fundação Casa, contar a sua história, falar dos grandes sonhadores. Eu lembro que na época eu falei para minha esposa, eu falei, caramba, né? A gente fica um pouco tenso, né? Você entrar ali para falar com aqueles meninos que só viram outro lado, que só viram a violência, o descaso, o abandono, e você entrar ali, invadir o espaço deles de certa forma, para falar de Sim. bondade, de caridade, de amor ao próximo, falar que isso é fácil, não é fácil, Cris. Não é. Se Nossa. você tem empatia, você sabe que não é fácil.
né? Mas faz parte da minha missão. Então, lá fui eu. Então, fui, aí dei uma adaptada na palestra, porque tinha que ser mais voltada para Sim. né, uma didática que eles entendessem. Então, eu estava ali, e aí dei a palestra. Alguns jovens dormiram, né? Isso é normal. Se até em palestra, eu brinco que se até em palestra do Leandro Carnal tem gente que dorme, o que dirá, tadinho de mim, das minhas. E mais jovens, tal. Mas aí eu dei ali a palestra e alguns me olhavam com raiva, né? Que se olhava assim. Hum, Depois, com o tempo, você começa a entender que, na verdade, esse olhar de raiva, essa cara fechada, é a casca que eles criaram para enfrentar uma sociedade que só deu aquilo que é, existe de pior para eles, né? Aí, com o tempo, você vai entendendo isso. Você vai aprendendo. Você não nasce sabendo isso. E naquele sim. momento eu não sabia. Mas enfim, eu terminei. E aí, como eu tinha acabado de lançar esse livro, e eu conto sempre na palestra algumas histórias do livro. Então, eu contei ali 2 parábolas e falei: olha, eu vou deixar um exemplar desse livro aqui que eu acabei de publicar aqui na biblioteca de vocês, para que vocês possam conhecer outras histórias bacanas, conhecer a história dos grandes sonhadores. E fui embora. E eu lembro que eu falei para minha esposa, eu falei, olha, acho que pela primeira vez não deu liga na palestra, porque normalmente ela tem um bom retorno, né? Mas, Sim. enfim, vida que segue. E aí, isso foi numa sexta-feira, porque as oficinas de música eram sempre às sextas. E aí, na sexta-feira seguinte, no final do dia, a gerente daquela unidade me ligou. Falou: Alex, você não tem ideia de como você mexeu com a cabeça desses meninos. Porque hoje, quando terminou a oficina de música, os meninos viraram para nós, porque tudo é tio e tia, né? E falaram: tia, a gente queria saber se toda sexta-feira, quando terminar a oficina de música, você pode ler uma história do livro do tio Alex, para que a gente possa entender como a gente pode melhorar como ser humano. Então, quando Olha, você tem um retorno como esse, Cris, né, tudo nossa, vale a pena, né? Eu meu acho que Deus, não só que tudo vale a maravilha. pena, como mostra que existe um caminho. E que fechar a porta, falar que não tem conserto, que tem que enclausurar ou que tem que matar, achando que vai resolver, você está cortando a árvore, mas você está deixando a raiz. E você não É, sabe, e aquilo que vai nascer daquela raiz vai ser cada vez pior, né? sim. Então a sociedade precisa entender isso, né? Eu não entro lá para passar a mão na cabeça daqueles jovens, porque desde então eu comecei a todo ano eu faço palestra nas unidades da Fundação Casa. Eu acho que se Olha, tornou uma coisa importante para o trabalho da ONG. E aí eu chorei 3 dias, porque eu sou muito chorão, depois que eu tive esse feedback. E aí foi onde eu coloquei na cabeça, eu falei, não pode parar num livro de 70 parábolas e reflexões, tem que virar algo maior. E foi sim. aí que virou esse livro, e o primeiro exemplar eu fiz questão de entregar naquela unidade da Fundação Casa. Então, como eu estava te dizendo, a primeira coisa que eu faço quando eu entro lá, eu falo para aqueles meninos, eu falo, não vim aqui passar a mão na cabeça de vocês. Porque eu acredito que a maioria de vocês, a gente acredita, a gente não sabe, que a maioria de Sim. vocês fez alguma coisa de errado para estar aqui. Agora, o que eu venho fazer é mostrar que existe um outro caminho. Vocês conheceram o caminho do abandono, o caminho do descaso, o caminho da violência, do desprezo, de gente que só abusou e só desprezou vocês. Eu tenho a obrigação de mostrar um outro lado, o lado do amor, o lado da caridade, do desprendimento, da cidadania, de gente que dedicou uma vida inteira pelo bem do próximo, que muitas vezes morreu por causa disso, né? A gente tem alguns mártires entre os grandes sonhadores. Martin Luther King e Mahatma Gandhi foram assassinados É, pela causa que eles defendiam, né, Cris? Então sim. é isso que eu tento fazer. Que coisa bacana, Alex, que coisa mais linda. Lindo, lindo. Falar contigo é maravilhoso. Tem 10 minutinhos para terminar o nosso tempo da live. Eu queria ver, eu não sei o que mais que a gente podia falar em 5 minutinhos. Aqui tem, enfim, eu estou olhando o site, né? Tem os DVDs também, né? Estudos e pesquisas. Não Tem, sei se tem os faltou alguma DVD. coisa. O DVD é uma coisa que ficou no passado, né? Tá aqui o DVD, ó. É uma coisa de Eu passado, tenho né? ele. É, guarda ele Eu aí tenho que esse. virou peça do museu. Então os Não, DVDs, é, todos os vídeos do DVD, que são pequenos vídeos de conscientização e motivação, estão na TV Meu Sonho. Então, na verdade, hoje a gente compartilha através de lá. Uma coisa importante depois, se você puder deixar, o nosso interesse nas redes sociais, porque hoje
o nosso Facebook cresceu muito rápido. Quando a gente entrou no Facebook, em 2 meses nós tínhamos 100 mil seguidores, foi uma coisa absurda. Nossa. Sim, mas aí o Facebook falou, olha, para que as suas publicações cheguem a esse público, a partir de hoje você vai ter que pagar. Então a gente Nossa. tem um crescimento orgânico, né? A gente continua com 100 mil seguidores, mas a gente não tem condições e não é a finalidade da ONG, né? Claro. Hoje a gente teria crescido muito mais. O, Nossa, Ins- com certeza. é, o Instagram é uma ferramenta perfeita para o trabalho da ONG, porque a gente trabalha muito com frases, com biografias de grandes Sim. estilos de vida, então mas lá a gente não consegue crescer ainda, a gente está engatinhando, é difícil de você sem monetizar, sem pagar, de conseguir crescer, né? Sem se É, né? associar a grandes celebridades, a grandes é, formadores de opinião. Note que essas pessoas são Sim. formadores de opinião, né? Mas as pessoas acham que são grandes criadores de conteúdo, né? Mas eu não quero esse tipo de associação. Então eu Sim. prefiro uma hora o negócio engrena, Cris. Eu acho que o mais importante é o que eu falo. Para mim não importa eu colocar ali um episódio do Falando de Empatia e Cidadania e me preocupar se ele tem 2, 5, 10, 15, 20 visualizações ou 1.000 visualizações. Eu faço a minha parte, que é Sim. disponibilizar o conteúdo. Daí para frente não depende mais de mim. Ele Claro. está ali. Então, eu não tenho esse tipo de desejo de, nossa, olha quantos seguidores ele tem. Sim. Eu acho Sim. que o É, deu, mas eu acho que agora voltou. Bom, deixa eu passar o site, porque ali no site tem todos os links ali importante. para todas as redes sociais, né? O site não poderia ser diferente, é meusonhonaotemfim.org.br, que tem todo esse material, tem a biblioteca virtual, enfim, as ferramentas, DVDs, todos os projetos, os downloads, esse material que o Alex falou, esses, não sei, panfletos, né, que tu chama, enfim, Sim. tem todos os sonhadores ali, as pessoas podem ter acesso, né, a todos eles. Conta toda a história do Alex desde o início. Tem, olha, é muito legal. Eu acho que é uma baita dica para esse final de semana. E hoje é quinta-feira, quase já, né? Amanhã já sextou, como dizem, né? Então fica essa super dica para as pessoas passarem esse final de semana sonhando, né? Sim. Conseguindo ver, né, que tem tanta coisa bonita que já foi feita e que elas podem se inspirar como tu te inspirou e também fazerem a diferença para a vida de tantas pessoas. Eu deixo esse minutinho final, Alex, se tu quiser deixar algum recado, enfim, uma mensagem, fica à disposição. É um minutinho que a gente tem? Eu ia contar uma parábola, uma reflexão. A gente ia terminar, mas eu Não, preciso pode ser. mais Temos uns minutos. 5 minutos ainda. Então dá. 5 minutos dá? Então, Então vai. eu vou contar uma parábola, uma reflexão que está nos livros da ONG. Essa eu sempre conto nas palestras e que tem a ver com um grande sonhador. Tem a ver com Gandhi. O nome dela é o Conselho de Gandhi. Talvez muita gente não saiba, mas Mahatma Gandhi ele vem de uma família muito rica na Índia, né? Tanto é que ele de uma casta superior, como se fala na Índia. Tanto é que ele foi estudar direito na Inglaterra. Ele fez direito na Universidade de Londres. E depois de Isso. formado, ele foi para a África do Sul para defender os direitos dos hindus que trabalhavam nas minas de diamante ali da região de Joanesburgo. E ficou ali durante 20 anos. Depois ele voltou para a Índia e ele já era considerado ali um semideus na Índia. Até porque a Índia adora um deus, né? Eles têm milhares e aí Gandhi estava ali como um semideus. Muita gente não sabe, mas o nome de Gandhi era Mohandas. Mahatma não era o nome dele. Mahatma em sânscrito significa a grande alma. E foi o termo carinhoso que as pessoas começaram a se referir a Gandhi. Então as pessoas elas atravessavam a Índia, que territorialmente é maior do que o Brasil, para ter 5 minutos ali com Gandhi. E tinha uma mãe que ela tinha um problema muito sério com o filho e ela queria muito ter ali 5 minutos com ele. Só que ela morava na outra ponta da Índia. Gandhi morava em Nova Delhi e ela teve que atravessar a Índia no início do século passado com uma criança de 7 anos. Então, obviamente, que ela estava em cima de um cavalo ali durante dias, exausta. Chegou em Nova Delhi,
as filas para falar com Gandhi eram gigantescas, então ela teve que ficar ali na fila 12, 14 horas. E chegou Meu a vez Deus. dela de falar com Gandhi, né? Exausta. Então ela sentou ali na frente de Gandhi e falou: Mahatma, eu estou aqui porque eu tenho um problema muito sério com meu filho. Meu filho vai acabar morrendo. O meu filho só come doce. E pode parecer uma bobagem, mas eu não consigo mudar isso nele. E ele já está entrando em estado de inanição. Gandhi sorriu para aquela mulher e falou: volte daqui a 30 dias. Aquela mulher ficou contrariada, mas era Gandhi que estava falando. Para aumentar a dramaticidade da história, ela voltou para casa, né? Se fosse eu, armaria uma Oh, barraquinha e ficaria ali. Mas ela voltou, atravessou a Índia de novo. Aí depois de oh. 30 dias, voltou para Nova Delhi, mais 14 horas naquela fila. Então imagina a alegria daquela criança, uma criança de 7 anos a tiracolo. E aí Ah, chegou novamente a vez dela de falar com Gandhi. Aí falou: Mahatma, não sei se você está lembrado de mim, eu tive aqui há 30 dias. O meu filho está cada vez pior, está emagrecendo mais, ele vai acabar morrendo em qualquer momento porque ele só quer saber de comer doce. Você está lembrado da minha história? E aí Gandhi sorriu para aquela mulher, virou para a criança e falou: não coma tanto doce, doce faz mal. E aí aquela mulher surtou. Ela falou: mas Mahatma, eu tive aqui há 30 dias, por que você não me disse isso quando eu tive aqui há 30 dias? E aí Gandhi sorriu, virou para ela e falou: porque há 30 dias eu comia doce. Gandhi transformou para poder dar um conselho. Ele não se olha, achava à altura de dar um conselho para aquela criança se ele tivesse cometendo o mesmo erro. Então hoje as sim, pessoas julgam demais, Cris, e amam de menos. Então eu acho que fica aí o ensinamento de Gandhi para todos nós, né? Nesse momento que se odeia demais, que se julga demais, né? Que se isola demais. Então eu acho que não sei se eu faço muito, não sei se eu faço pouco, mas eu sei que eu crio muita coisa e eu coloco isso à disposição de todos para que a gente tenha mais empatia, né? Se sim. coloque mais no lugar do outro. Eu acho que essa é a mensagem que eu posso deixar nesse nosso bate-papo. Ai, que barato, adorei, Alex. A gente vai ter que fazer mais seguido para tu contar parábolas pra gente. Olha, eu sempre termino um episódio do Falando de Empatia e Cidadania com uma parábola. Olha aí, que Meu Deus. legal. Ó, nós vamos ter que reagendar isso aí, ó. Daqui a um mesinho a gente volta a falar. Tá bom, tá Ah, para mais uma ah, parábola. quero te agradecer demais esse momento aí que a gente teve. Ah, essa live vai ficar salva para as pessoas que não puderam, que às vezes estão em trabalho ainda, em horário, né, comercial, que ainda não podem olhar depois no nosso IGTV. Vai para o YouTube, vai para o Facebook, e até se tu quiser também disponibilizar nas tuas redes, está totalmente à vontade, fica à vontade. E eu quero te Lógico, você. agradecer, dizer que Deus continue te dando essa luz. Eu vejo até umas asinhas ali atrás de ti. Eu acho Não, que tu é um anjo mesmo que está aqui na Terra, fala isso para minha esposa fazendo. e para os meus filhos, para você ver. E que Deus continue te inspirando aí para realmente transformar as mentes e corações das pessoas, também dos jovens, crianças. Fica com Deus, fica bem, muita Ah, saúde nesse momento, a gente está precisando muito. sim. Continua com esse e conta com a gente, sabe que o Visão tá aí para a Obrigado. gente continuar se falando e mostrando o que é bom. Sim, obrigado mesmo. E comigo desde janeiro de 2008, né? Eu te falei ontem quando a gente conversou. O nosso primeiro encontro foi em janeiro de 2008. Eu tenho esse áudio no meu computador. Eu lembro do nosso bate-papo lá na rádio em Porto Alegre. Ai, São que duas. legal! Me manda. Eu acho que eu não tenho esse áudio. Me manda. Se perdeu com os sites que a gente tinha antigamente, se tu puder me mandar, eu vou agradecer. Eu vou pesquisar aqui. Eu mando ele para você. Pode deixar. Tá bom, querido. Um grande beijo no teu coração, para tua família, tudo de bom. E a gente segue em contato aí pelas redes sociais e até uma próxima oportunidade de a gente conversar de novo. Tá Beijo bom? grande para as meninas aí, tá bom? Tá Fica com bom, Deus. obrigada. Tchau, Fica com tchau. Deus. Tchau. Amém. Tchau. Coisa linda, né, gente? Ai, sabe que quando tu faz uma coisa boa, assim, que tu tá conversando com alguém, teu peito cresce, assim. A minha energia, assim, vai a mil mesmo. Eu fico muito feliz de trazer
para vocês esse tipo de mensagem, principalmente que a gente, ai, tem 28 segundos restantes, eu não vou poder falar muito, senão vai perder a live. Gente, um grande final de semana. Depois, quem não acompanhou, assiste a live aí. Se cuidem, fiquem com Deus. Semana que vem, uma outra pauta. Grande beijo no coração, senão vou perder a live. Beijo, tchau, Alex. Valeu.